Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade à nossa aula de introdução à engenharia mecânica, nas últimas aulas nós vimos principalmente como acessar os periódicos, né, como identificar os problemas nas pesquisas, como descrever bem esses problemas. Hoje a gente vai começar a ver o conteúdo sobre materiais, né, que é uma das áreas da engenharia mecânica, uma das grandes áreas. Uh, e hoje aqui a gente vai fazer uma pequena introdução sobre os materiais, né? Nós temos depois disciplinas no curso que vão falar de forma mais específica sobre materiais, sobre processamento desses materiais. Hoje o conteúdo vai ser mais uma introdução. Então aqui nós vamos falar sobre quatro classes de materiais. Aqui a primeira a gente vê um tanque, né, no caminhão, até uma imagem bem interessante ali, como se fosse um tanque de cerveja, né? O tanque é um material, é feito com material metálico, né? Nós temos aqui agora, que são as queridinhas do momento, são essas facas em material cerâmico, conforme a propaganda diz, né? Elas teoricamente elas são mais difíceis de perder o fio, elas têm um corte mais certeiro, né? Digamos mais afiado, digamos assim. Nós temos também aqui como um exemplo dos polímeros ou dos plásticos, né? As garrafas PETs que a gente utiliza no nosso dia a dia. E temos aqui como um material que a gente vai chamar de material compósito o exemplo de uma piscina, então, que pode ser feita aí com uma mistura aí de fibras e algum material polimérico. Então a gente vai falar uma introdução, primeiro sobre os materiais, vamos falar sobre os tipos de materiais, né? A relação que existe entre estrutura, processamento e as propriedades, os efeitos do meio sobre o comportamento do material e vamos comentar também sobre como pode ser feita então a seleção de materiais. Então, para a gente começar a falar sobre os materiais, eles estão sempre em constante evolução. Então, os primeiros materiais que a gente tem conhecimento, os historiadores datam de cerca de 10 mil anos antes de Cristo. E desse tempo para cá, né, até os dias atuais, esses materiais eles foram sendo aprimorados, foram descobertos novos materiais e também a sua utilização ela foi mudando ao longo do tempo. Então, se a gente começar a falar ali entre 10 mil a.C. e 5 mil a.C., a gente vê principalmente a utilização da pedra, né, que é um material cerâmico, a utilização de madeira, peles, fibras, na classe dos materiais poliméricos e elastoméricos, e ali então, como único metal integrante, o ouro. Então, se a gente observar na distribuição, na importância relativa desses materiais, a gente vê que principalmente a pedra ela tinha um papel fundamental nessa época, né? Até por esse motivo que esse período ficou conhecido depois como Idade da Pedra. Mas também madeira, as peles e as fibras também tinham uma grande importância, né? Porque era a única forma, digamos assim, do ser humano. Eram os materiais que o ser humano tinha na época para sobreviver, né? A pedra para construir as suas ferramentas, para construir seus objetos de caça. A madeira como a fonte de fogo, né? Depois peles e fibras, né? Para manter o ser humano aquecido, para dar uma proteção maior, né? Ao corpo. E tinha o ouro lá, já servia como um objeto decorativo, né? Que chamava grande atenção. Então aqui nós temos a primeira imagem que fala justamente desse homem das cavernas, digamos assim,
onde o principal objeto que ele tinha para o seu dia a dia era a pedra, né? Então, através da pedra, ele fazia suas ferramentas, fazia seus objetos de caça e conseguia sobreviver. Então, entre 5000 a.C. e o ano zero, aí a gente já tem o surgimento de novos materiais. Nas cerâmicas a gente tem o surgimento da louça, né? Principalmente para utensílios domésticos. Nos materiais compósitos a gente já tem os tijolos, né? Principalmente na área de construção civil. E na parte de metais, surgem dois novos metais, o cobre e o bronze. Então, nessa época, então, a cerâmica ainda é bastante importante, né? Mas a gente vê que principalmente os metais eles passam a ter uma importância maior. Por quê? Porque na época, o que contam os historiadores é que as sociedades que viviam na época eram muito, digamos, dominantes. Elas tentavam dominar outras culturas através de guerras, né? Através de luta. Então, aqueles que dominavam o cobre e o bronze, obviamente, tinham armas melhores e acabavam subjugando os outros povos. Então, por isso também ficou conhecido esse período como Idade do Bronze. Então, continuando, surge também a partir do ano zero ali o vidro, né, material cerâmico, o papel na classe dos materiais compósitos, principalmente lá na época do Antigo Egito, né, com que eles utilizavam, já tinha um sistema de escrita bem uniformizado, já bem adiantado. E eles utilizavam lá o papiro para gravar então o seu conhecimento. Nessa época também, nos materiais metálicos, surge então o ferro, que aí traz ainda mais essa importância dos materiais metálicos, aumenta mais essa importância. Então, do ano 500 ali até cerca de 1500, então nesse intervalo de 1000 anos, surgiram ainda mais alguns materiais, como por exemplo os ferros fundidos. Nos polímeros a gente tem as colas, né, os adesivos, a borracha. Nos materiais cerâmicos ali, o cimento e os materiais cerâmicos refratários. Então foi uma época, principalmente a época das grandes navegações, né, onde esses materiais eram muito utilizados também para o comércio, né? Então as novas descobertas eram muito ricas, principalmente nessa parte de borrachas, né? E eles acabavam então transportando esses materiais para diversos pontos da Europa para sua comercialização. Então, ali de cerca de 1600, 1550 para frente, a gente ainda teve a invenção do cimento Portland nas cerâmicas, que é um dos cimentos que ainda é um dos mais utilizados atualmente, né? E nos materiais metálicos a gente teve a descoberta, então, a invenção dos primeiros aços. Isso depois, com a Revolução Industrial, aí tomou uma proporção ainda maior e aí sim, mais materiais foram descobertos, foram inventados. Então, ali cerca de 1900 para adiante, a gente tem então os aços ligados, ligas leves, superligas de níquel-cobalto, ligas refratárias nos materiais metálicos. Os polímeros também tiveram um grande crescimento, baquelite, nylon, polietileno. Enfim, uma infinidade de polímeros foi sintetizada nesse período. E nas cerâmicas, o principal invento foi a sílica fundida. Então, nesse período, depois, outra questão interessante que nessa época, de 1940 a 60, os metais tiveram a sua importância aumentada, né? Eles passaram a ser muito utilizados em função anteriormente das grandes guerras. E depois, então,
da Guerra Fria, né, da corrida espacial, que aí sim eles tiveram sua importância relativa aumentada. Então, já de cerca da década de 80 para cá, novas ligas metálicas também surgiram, aços ARBL, vidros metálicos, aços inoxidáveis duplex, ligas alumínio-lítio. Novas formas de processamento também surgiram, outras foram otimizadas. Os polímeros também receberam mais alguns membros, né, nessa família aí, polímeros de alta temperatura, epóxis, os compósitos também, compósitos de fibra de carbono, fibra de vidro, com matriz metálica, com matriz cerâmica. E as cerâmicas ali receberam as pirocerâmicas e as cerâmicas tenazes. Então, um desses grandes inventos está ali, que é o que a gente normalmente conhece por Teflon, né? Que é o revestimento ali ali a gente tem um exemplo de uma frigideira, ou pode ser também uma panela, por exemplo, que tem o revestimento com esse Teflon, que ele é um polímero de alta temperatura. Ou seja, a gente consegue levar essa panela ao fogo, esse polímero aí aguenta temperaturas bem altas e ele continua aderido então ao material metálico. E isso aí foi uma grande invenção por permitir, né, um melhor processamento desse alimento, né, um melhor cozimento do alimento, impedindo que esse alimento grude então no fundo da panela ou da frigideira. E atualmente, né, ah, se vocês observarem, pararem um pouco para pensar o computador que vocês estão vendo esse vídeo, ou o tablet, celular, enfim, ele nada mais é do que um equipamento que é composto por diversos desses materiais, né? A nossa tela ali vai ser um material cerâmico, a gente pode ter lá na carcaça algum tipo de material polimérico, materiais metálicos nas partes dos circuitos e por aí vai. Então nós temos todas essas famílias de materiais constituindo esses equipamentos modernos, né? Daí surge o questionamento, então, né? O que são uh, os materiais? Como é que a gente pode definir um material? Então, a definição que eu gosto bastante é que os materiais eles são substâncias com propriedades que as tornam úteis. Essa é a palavra-chave, úteis, em máquinas, estruturas, dispositivos e produtos. Então, a gente tem que levar em consideração toda e qualquer substância que vai se tornar parte de um dispositivo, de uma estrutura ou de algum produto feito pelo homem, né? Mesmo que utilizado no estado primitivo. Então, toda e qualquer substância que vai se tornar um produto, vai se tornar algo útil para o homem, a gente vai considerar como material. E aí é interessante, então, a gente ter uma compreensão das propriedades desses materiais e também a capacidade de desenvolver e preparar novos materiais para aplicações bem particulares. Então, hoje em dia, a gente já tem uma grande quantidade de materiais que foram descobertos ao longo desses anos, melhor dizendo, foram inventados ao longo desses anos. Uh, mas, obviamente, a gente pode dar novas utilizações para esses materiais, ou então a gente pode acabar ainda inventando novos materiais. Então, nós vamos pegar o primeiro exemplo aqui do homem primitivo lá, que é uma das grandes descobertas do homem além do fogo. Depois foi a invenção da roda, né? Facilitou muito a vida do ser humano. Então, quais eram as ferramentas e os materiais que eles tinham disponíveis na época? Eram basicamente a madeira e a pedra, né? Então, ele conseguia construir ali um certo martelo com a madeira e um pedaço de pedra, um certo formão ali e acabou esculpindo só a primeira roda. Isso mudou muito.
Obviamente, hoje em dia a gente não faz mais rodas dessa forma. Hoje em dia as rodas dos carros, caminhões, ônibus, enfim, qualquer veículo movido sobre rodas, já tem uma tecnologia muito maior. Um exemplo aqui é, por exemplo, desse automóvel esportivo, onde essa roda ela tem que ter algumas características especiais também. Então, como é um carro esportivo que alcança altas velocidades, ele tem que ter também um sistema de freio bem robusto, né, para parar esse carro. E esse sistema de freio tem que ter uma dissipação de calor muito boa para ter uma boa eficiência. Em função disso, essa roda ela tem que ter algumas características especiais. Então, da forma construtiva dela ali, a gente vê poucos raios, né? Em função justamente para melhorar esse fluxo de ar na roda e resfriar o sistema de freios. Tem ali, até por uma questão estética também, um certo revestimento, como se fosse uma fibra de carbono. Enfim, isso nos mostra que durante esse longo período de tempo, a forma como o homem faz a roda ela mudou e também os materiais dessa roda também mudaram. Não é mais uma roda de pedra, hoje em dia já é uma roda de uma liga de aço ou uma liga de alumínio, por exemplo, que tem aí propriedades bem diferentes da roda lá de pedra. Mas e aí, qual foi a grande mudança entre esses dois períodos? Primeiro, antigamente a gente tinha o que a gente chama de conhecimento enciclopédico ou conhecimento empírico. Então o homem observava lá os fenômenos que ocorriam lá e acabava adquirindo seu conhecimento. Então era muito mais em cima de observações. Então, por exemplo, lá na fabricação de espadas, um dia se descobriu que com o martelamento dessas espadas aí, com a deformação, elas ficavam mais duras, mais afiadas, mais resistentes. A partir de então, as espadas começaram a ser feitas dessa forma. Só que o grande problema desse conhecimento, na época existiam os grandes mestres, né, os mestres ferreiros, por exemplo, que iam fazendo diversas tentativas e erros até acertar, e depois documentavam tudo isso num livro lá. Esse livro era passado ali de pai para filho, e o conhecimento ele continuava. Se por acaso acontecesse algum problema, esse livro se perdesse, ou enfim, em função da guerra a família fosse morta, aquele conhecimento ali ele acabava se perdendo. Ah, nos tempos de hoje, né, esse conhecimento ele mudou. Hoje a gente tem o que a gente chama de conhecimento fenomenológico. Então, através dos fenômenos que ocorrem, a gente estuda esses fenômenos e tenta explicá-los. Então, o exemplo que está aqui na tela, por exemplo, aqui um diagrama de transformação ferro-carbono, né? Então, um aço, por exemplo, se a gente mudar um percentual de 0,1% de um elemento desse aço, nós vamos ter propriedades diferentes, vão nos levar a fenômenos diferentes. Então, a forma de estudo hoje ela mudou, né? A gente não tem mais o conhecimento única e exclusivamente nos livros. A gente tem diversos bancos de dados na internet aí que acabam nos munindo de informações e democratizando essa questão da informação. Então, a diferença, conhecimento lá empírico era o conhecimento adquirido no dia a dia, no cotidiano, né? Através de tentativas, de observações, ou seja, métodos empíricos, né? E não possuía nenhum tipo de conhecimento específico, conhecimento científico, melhor dizendo. Já o conhecimento fenomenológico, ele é caracterizado então pela intencionalidade de descrever, principalmente compreender e interpretar através de estudos os fenômenos que a gente percebe.
E aí começa a gente fazer uma pequena relação no conhecimento fenomenológico, né? Que o conhecimento, a relação entre a estrutura e as propriedades. Aí a gente vai ver onde é que essa ciência dos materiais vai entrar. Então a próxima pergunta é com que se ocupa a ciência dos materiais e qual a sua importância dentro da engenharia moderna. Então essa ciência dos materiais vai ser justamente o ramo da ciência que vai relacionar a estrutura de um determinado material com as propriedades desse material. Então, como a gente viu, novos materiais são uma das maiores, ou estão entre uma das maiores realizações da humanidade. A gente viu todo aquele ciclo evolutivo. E eles são fundamentais, então, para o crescimento, para a prosperidade, segurança e qualidade de vida dos seres humanos, lá desde os primórdios da humanidade, né? Então eram muito importantes lá para o crescimento das culturas. Aquela cultura que tinha uma força militar maior, ela não era tão facilmente derrotada, ela conseguia prosperar, ela tinha uma maior segurança. E também serviu muito para melhorar a qualidade de vida, então, dos seres humanos ao longo dos anos, né? Então vão ser os novos materiais que vão abrir justamente essas portas da descoberta ou da produção dos equipamentos. Sem materiais a gente não consegue produzir nada, sem o conhecimento sobre os materiais. A principal fonte dos nossos materiais é a Terra, né? Embora a indústria aeroespacial esteja bem avançada, a gente ainda não traz nada de outros planetas para cá. Tudo que a gente tem, tudo que a gente consome é a partir da Terra. E a partir disso nós vamos ver aqui o ciclo global dos materiais. Então esse ciclo global ele começa justamente com a Terra. Então a partir da Terra a gente vai fazer a prospecção, a mineração ou a colheita. E nós vamos ter o que a gente chama de matéria-prima bruta. Então carvão, minérios, madeira, petróleo, rochas, plantas, argilas, entre outras, né? Então essa matéria-prima bruta a gente não tem ainda uma grande utilidade para ela, né? A gente tem que executar etapas de extração, refino ou processamento para chegarmos então na matéria-prima básica, que são metal, papel, cimento, fibras, produtos químicos, entre outros. Da mesma forma, essa matéria-prima básica ela ainda não está pronta para o nosso uso. A gente vai executar ainda etapas de transformação ou processamento para ter o que a gente chama de matéria-prima industrial, que vai ser o que a indústria vai utilizar, né? Vão ser os cristais, as ligas, tecidos, chapas, materiais cerâmicos, plásticos, entre outros. Depois é executada uma nova etapa, que é a fabricação ou montagem. Essa fabricação ou montagem vai nos trazer os nossos bens de consumo, que é o que a gente acaba realmente utilizando, né? Tendo utilidade para a gente. Carros, pontes, relógios, equipamentos, máquinas, prédios, entre outros. Então, esses bens a gente vai utilizar, eles vão ter um tempo de uso ou serviço ou um desempenho, né? E depois desse tempo eles vão ser descartados, então, na forma de sucata ou resíduos. Na forma de sucata é uma questão interessante que a gente pode acabar reciclando essa sucata. E aí a gente já tem de volta a matéria-prima básica e evita duas etapas do nosso ciclo, diminui então os custos desse ciclo global. E na forma de resíduos, aí vão ser descartados de volta para a Terra, e aí a gente tem que ter um cuidado muito grande de como descartar. Então todas as engenharias elas têm papéis muito
muito importantes nesse ciclo aí. Então, todo engenheiro é responsável. Todo engenheiro responsável deve estar interessado em melhorar a performance do que ele está projetando ou produzindo, né? Então, o engenheiro eletricista ele deve tentar melhorar justamente os materiais elétricos ou dielétricos que ele utiliza. O engenheiro civil ele procura sempre melhorar a durabilidade, a estética, a resistência à corrosão dos materiais que ele utiliza. Os engenheiros automotivos procuram materiais mais leves, resistentes e duráveis. A engenharia aeroespacial ela busca materiais com uma relação melhor entre densidade e resistência mecânica, ou seja, materiais mais resistentes e ao mesmo tempo mais leves. Materiais resistentes então também a altas temperaturas. O engenheiro mecânico procura estruturas e componentes com um desempenho melhor. O engenheiro de materiais também vai buscar materiais que possuam um desempenho melhor ou com menor custo. O engenheiro ambiental vai procurar materiais mais sustentáveis, com o menor impacto possível da utilização deles. Então, o objetivo das ciências dos materiais é justamente ampliar o conhecimento existente desses materiais disponíveis, entender o seu comportamento em geral e o potencial de utilização desses materiais, conhecer o meio que eles vão ser empregados, né, e verificar as limitações que esses materiais vão ter, fornecer então toda a informação para compreender o comportamento dos materiais e serviços, principalmente o seu potencial e as suas limitações, em função das condições do meio. E o que vai ser feito então com esse material após a sua vida útil. Então, tipos de materiais. Como a gente classifica os materiais? A primeira classificação vai ser em função da aplicação industrial. Então, os materiais eles vão ser classificados em materiais cerâmicos, metálicos, poliméricos e materiais compósitos. A gente pode ainda classificar pelo grau de desenvolvimento tecnológico. Então, nós temos os materiais naturais, materiais empíricos, materiais desenvolvidos cientificamente e também os materiais projetados. Uh, Temos também a classificação em função da morfologia estrutural, os materiais monoestruturados, materiais de recobrimento, materiais com gradiente de propriedades e também materiais aleatórios. Aqueles classificados pela indústria, então. Então a gente falou que pode ter os materiais metálicos, cerâmicos, polímeros, compósitos. Aqui a gente tem alguns exemplos ali nos materiais ligas de aço, cobre, alumínio e suas ligas, aços ferramentas, nas cerâmicas os vidros, diamantes, zircônia, alumínio, entre outros. Os polímeros também, o PET, polipropileno, poliuretano, enfim, uma infinidade de polímeros. E os materiais compósitos, que são justamente materiais compostos por uma ou mais famílias dessas. Aqui um exemplo de um mesmo produto, só que produzido a partir de três materiais diferentes. Então, o exemplo que nós temos é a Coca-Cola, né? Então, a Coca-Cola ela é apresentada para a gente na forma de uma latinha, que é feita com material metálico, na forma de uma garrafa de vidro, que é um material cerâmico, ou então na forma de um polímero, né, que ali é a nossa garrafa PET. E aí surge uma polêmica muito grande, vocês já devem ter ouvido essa história,
de pessoas que afirmam que a Coca-Cola da garrafa de vidro ela é muito melhor do que a Coca-Cola de lata ou de garrafa plástica. E aí a discussão é muito grande porque o líquido que está dentro é o mesmo, né? É a mesma Coca-Cola, só o que muda na realidade é a embalagem. Vamos ver algumas das diferenças dessas embalagens aqui. A embalagem metálica. A latinha ela tem uma espessura de parede de 0,15 milímetros. A relação peso da embalagem conteúdo, então o peso da embalagem é 3,85% em relação ao conteúdo. A densidade da latinha 2,70 gramas por centímetro cúbico. Já aqui na nossa garrafa de vidro, nós temos uma espessura de parede de 8 milímetros. O peso, embalagem e conteúdo tem uma relação de 46,8%, então 46% do peso total da garrafa é o vidro. O restante vai ser o líquido, né? Uma densidade de 2,6 gramas por centímetro cúbico. Já a garrafa PET tem uma espessura de parede de 0,30 milímetros, a relação peso da embalagem conteúdo de 2,9, então o peso da embalagem corresponde a 2,9% do peso total, e uma densidade aí de 1,35 gramas por centímetro cúbico. Certo, então a gente então tem as três formas, né? Antigamente, muitos de vocês de certo não eram nem nascidos, mas as únicas embalagens que a gente tinha eram as embalagens de vidro. Depois começaram a surgir então as embalagens com metais e agora, embora não tão recentemente, mas as embalagens poliméricas. E realmente, essas embalagens elas interagem de forma diferente com o líquido que está ali dentro. Por exemplo, a embalagem polimérica, esse plástico, esse polímero, ele acaba deixando com que o gás entre nele. Então, o gás do refrigerante ele acaba entrando na estrutura do polímero. Enquanto que, por exemplo, o material cerâmico, o vidro, ele impede, ele fornece uma barreira para a passagem de gás. Por isso que muitas vezes dá a impressão mesmo que a Coca-Cola de garrafa ela é melhor, porque ela tem mais gás na realidade. Então, dos metais a gente começa lá na extração deles na terra, né, no processo de mineração, depois em uma etapa de metalurgia primária que vai transformar esses metais aí em lingotes, por exemplo. Depois a gente vai transformar eles, vai conformar eles na forma de fios, tubos, chapas. E daí então, através de um novo processamento, a gente vai transformar em ferramentas, engrenagens, parafusos e estruturas. E aqui um exemplo de uma utilização mais nobre, então na utilização de biomateriais. Daí começa o primeiro questionamento, que é o que são esses materiais metálicos? Como a gente vai definir um material metálico? Então, segundo o livro texto de base para os materiais metálicos, que é o Metals Handbook, uh, materiais metálicos são substâncias químicas boas condutoras de calor, boa condutor de eletricidade e que, quando polida, também é boa refletora de luz. Essa é a definição mais básica, então, de um material metálico. Então, os materiais metálicos são justamente todos esses que estão
aparecendo aqui em cinza, cinza mais forte, né? Uh, a origem desses materiais é justamente depósitos naturais, né? Existentes na Terra. Aí a gente tem os nossos minérios, vão executar uma etapa de mineração, seja a céu aberto ou subterrânea. Vamos obter o que a gente chama de minério concentrado e vamos executar então um processo metalúrgico que pode ser mecânico e químico para a gente obter o metal puro. Essa etapa a gente vai chamar de metalurgia primária. Então aqui é um exemplo de uma mina a céu aberto, uma mina de cobre no Chile. E para vocês terem um pouco da dimensão do que é o tamanho dessa mina, esse pequeno círculo azul aqui, azul não, perdão, vermelho, esse pequeno círculo vermelho é esse caminhão fora de estrada. Que aqui, se a gente pensar que uma pessoa tem cerca de 1,80 m, esse caminhão deve ter cerca de 5, 6 metros de altura. E ele está ali, naquele pequeno pontinho vermelho ali, dentro da mina. Também no Brasil a gente tem algumas dessas minas, principalmente para a extração de minério de ferro na região amazônica e também na região de Minas Gerais. A gente tem bastante afloramento desses minerais. Então esses minerais são concentrados, aqui eles estão já na forma, uma foto da forma concentrada deles. Aqui também, já com uma granometria menor. E daí então eles são levados então para o processo produtivo dos metais. Começa lá com o minério, esse minério é fundido, regulada a composição química dele, e então ele é transformado em barras, tarugos e lingotes que vão sendo processados até virarem então algum componente ou uma máquina útil ao ser humano. Os metais podem ser obtidos também a partir da sucata, uma forma interessante. Primeiro a gente tem que separar essa sucata, preparar ela. Vamos ter então o concentrado dessa sucata, vai para um processo metalúrgico, mecânico e químico e a gente obtém o metal. Essa é a forma que a gente chama de metalurgia secundária. De ponto interessante aqui é que a gente evita toda aquela etapa de extração do metal, de concentração desse metal, então uma série de etapas deixam de existir. Para vocês terem uma ideia da reciclagem de metais, o principal exemplo que eu gosto de falar é do alumínio. O alumínio, quando reciclado, ele nos gera uma economia de 95% da energia utilizada na sua obtenção. Então, se fosse extrair da natureza, fosse minerar, fosse tratar esse minério e tudo mais, nós gastaríamos 95 vezes mais, 95% mais energia para a obtenção do alumínio. Outra questão importante é economia de etapas. A reciclagem vai evitar a extração, refino e a redução, vai economizar tempo. Por exemplo, uma latinha, desde o momento que a gente pega ela na prateleira, lá, utiliza ela e descarta, cerca de 90 dias depois do descarte, ela vai estar novamente na prateleira com uma lata de alumínio. E o principal fator é a economia de recursos naturais. Então, para a gente produzir 1 tonelada de alumínio, são necessárias 5 toneladas de bauxita, que é o metal que contém o alumínio. Então, é muito mais fácil a gente separar, reciclar esse alumínio, e o custo dele vai ser bem menor. Da mesma forma no ferro também, né? O ferro, através da sucata, ele vai evitar toda uma parte de mineração, de refino em alto forno,
que são etapas que gastam muita energia. Ele vai seguir um ciclo mais simplificado dentro de um forno elétrico, com o acerto da composição, e aí depois o processo é o mesmo para os dois, né? Mas vai gastar muito menos energia. Então os metais eles podem aí ser divididos, né, em ligas metálicas, sejam ferrosas, não ferrosas. Depois nas ferrosas a gente tem ainda outras divisões, aços, ferros fundidos. E aí sim, cada divisão vai se subdividindo em função da composição e das propriedades de cada liga. Então, depois dos metais nós temos também os materiais cerâmicos. Então, os materiais cerâmicos mais primitivos lá, né, de utilização mais básica, a gente tinha lá um bloco de barro, de argila, né, e eram fabricados então as telhas, os blocos, os tijolos, os blocos de construção. Mas atualmente a gente tem aqui no caso um pó de sílica, que aí podem ser produzidos os cristais, os vidros. Outra aplicação muito importante aqui nos frascos de vacina, né? Pela situação do vidro, ele fornecer uma boa barreira contra gases, contra contaminantes. Ele é muito utilizado então para a fabricação de frascos, né? Para colocar materiais que não possam ter o contato com o meio externo. A gente pode utilizar ainda materiais cerâmicos para reconstituição óssea em seres humanos. Obviamente, os materiais que são biocompatíveis. São utilizados ali também dentro da usinagem, principalmente como ferramentas de corte. Aqui no caso, as facas cerâmicas que eu já comentei, telas de equipamentos eletrônicos, chips de computador e também em fibra ótica. Mas o que são esses materiais cerâmicos aí? Se a gente for especificamente no termo cerâmica, esse termo ele vem da palavra grega kerâmicos, e isso significa matéria queimada. Então, basicamente, como era antigamente, nós tínhamos os blocos de argila, a gente dava forma para esses blocos e queimava isso, queimava esse bloco. E aí ele adquiria uma resistência mecânica maior. Hoje mudou um pouco, né? Ainda existe essa forma de cerâmica, mas também existem cerâmicas mais avançadas. Então, as matérias cerâmicas, elas são baseadas em elementos metálicos e não metálicos. Esses elementos são ligados por ligações iônicas ou ligações covalentes. Então, combinam então metais mais alguns elementos, como aqui o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo e o enxofre. Então, normalmente, nós vamos encontrar esses cerâmicos sempre geralmente na forma de óxidos. Óxidos, sulfetos, nitretos, carbetos, que embora contenham metais na sua composição, eles não têm uma característica metálica, em função da sua ligação química. Então aqui a gente tem os principais elementos que compõem as cerâmicas. Então, além desses elementos mais escuros, nós vamos ter também uh, metais na composição. Né? Origem dos materiais cerâmicos pode ter uma origem tradicional, que é aquela forma de extração na forma de argila, de barro, ou avançada, que aí são materiais que são sintetizados. Por exemplo, aqui o óxido de silício, ou outros óxidos também, né?
A gente também pode classificar esses materiais cerâmicos. A gente tem ali os vidros, produtos argilosos, materiais refratários, abrasivos, cimentos, cerâmicas avançadas, enfim. E esses itens a gente ainda pode subdividir eles. Nós não vamos entrar aqui tão a fundo porque depois tem uma disciplina específica para isso. Então temos também os materiais poliméricos ou os polímeros, né? São normalmente extraídos a partir do petróleo. Temos nas mais diversas cores. São utilizados ali principalmente em embalagens. Podem ser utilizados também na indústria automotiva, então as partes e o motor do carro, principalmente partes que não têm muita exposição ao calor, né? Diretamente ao calor, são feitas em plástico. Na indústria de armamento também, então, hoje em dia, uma arma possui cada vez mais plástico na sua constituição. E também os filmes plásticos. Bom, mas o que são esses materiais poliméricos? Então, os polímeros, a gente diz que eles são macromoléculas constituídas por um grande número de outras moléculas menores. Essas moléculas menores, elas são todas iguais e vão formar uma estrutura repetitiva que a gente chama de meros. Então, poli, muitos, e meros, unidades de repetição. Muitas unidades de repetição. Então, se a gente tiver uma única unidade, a gente vai chamar isso de um monômero, que é uma molécula constituída por um único mero. Quando essas moléculas elas se combinam através de reações, ocorre o que a gente chama de reação de polimerização. E o polímero foi o primeiro material de engenharia sintético, foi o primeiro material que o homem sintetizou em laboratório. Nós temos, obviamente, os polímeros naturais, que são sintetizados pela natureza, mas também temos os sintetizados pelo homem. E os polímeros vão ser feitos justamente com esses elementos que estão destacados na tabela periódica. Então, como eu falei, temos os que são produzidos pela natureza, temos os que são produzidos pelo homem. A principal matéria-prima da produção de polímeros é o petróleo. Então, hoje já tem-se polímeros obtidos a partir de fontes renováveis, mas ainda a principal base do polímero ainda é em função do petróleo. Então, se sabe que no petróleo a gente tem diversos tipos de hidrocarbonetos lá. Esses hidrocarbonetos numa torre de destilação ou craqueamento, eles vão ser separados, né? Em função da sua temperatura de ebulição. Aí nós vamos ter gás de petróleo, nafta, querosene, gasóleo, óleos lubrificantes, gasóleo pesado, asfalto, enfim, uma série de subprodutos do petróleo. E aqui, na região do nafta, então, a gente vai tirar os nossos monômeros, que vão ser a matéria-prima dos polímeros. Como eu comentei hoje, nós temos os chamados polímeros verdes ou polímeros sustentáveis. Eles não são obtidos a partir do petróleo, porém eles possuem as mesmas características. Então, eles são obtidos a partir de matérias-primas renováveis, como o milho, a cana-de-açúcar e a celulose. Como destaque, tem também que no ciclo de produção deles, eles acabam absorvendo muito gás carbônico da atmosfera, e isso também, por questão de meio ambiente, é muito interessante para purificar então o ar que a gente respira. E como eu comentei, eles possuem então as mesmas propriedades dos polímeros feitos a partir do petróleo. Ele é um material reciclável e não biodegradável. E aqui nós temos, hoje em dia, principalmente a indústria de comércio, de cosmético, né?
ela utiliza muito dessas embalagens feitas a partir desses polímeros verdes, em função da preocupação ambiental, né? Então, hoje em dia, normalmente as pessoas acabam pagando um pouco mais, tendo uma preocupação maior com o meio ambiente e pagando mais por produtos que utilizem esses tipos de embalagem. Eu acho que a Natura, o Boticário já são empresas que estão utilizando boa parte de polímeros nas suas embalagens, né, polímeros verdes. E o inconveniente ainda é que para a produção desse polímero verde, o custo dele ainda é um pouco mais caro, que acaba encarecendo também os produtos. Da mesma forma, a gente pode classificar os materiais poliméricos, assim como a gente fez nos metálicos e nos cerâmicos. Temos os termoplásticos, os elastômeros, os termorrígidos. Nos termoplásticos temos amorfos, cristalinos, isso tudo vocês vão ver na sequência do curso. Temos ainda também as fibras poliméricas. E, finalmente, a quarta classe de materiais, os materiais compósitos. Então aqui a gente tem vários exemplos de materiais compósitos. Aqui compósitos naturais, a gente tem aqui essa casinha aqui desse passarinho, que a gente chama aqui na minha região de João de Barro, né? Então ele constrói a casa dele a partir de argila, que é um material cerâmico, e gravetos e gramas, né? Que são materiais poliméricos. Então ele vai lá construindo a casinha dele, um pouquinho de barro, um pouquinho de um graveto, de uma graminha, para aumentar a resistência da casa dele. Temos ali também as piscinas, que também são exemplos de compósitos, com fibra de vidro, plástico, outros tipos de fibras, né? A reconstrução dos dentes, que normalmente se utiliza ali então um polímero mais um material cerâmico. Na produção de aviões, hoje em dia um avião tem grande parte dele construída com materiais compósitos, capacetes, peças para automóveis, peças em tanques, né? E também ali as telas flexíveis que são feitas, elas têm que ter a capacidade de ser flexíveis, que nem os polímeros, e também conduzir energia, conduzir eletricidade igual aos materiais metálicos. Porém, para a gente classificar e definir um material compósito, a gente tem que atender a alguns critérios. Primeiro, deve ser constituído de dois ou mais materiais intrinsecamente insolúveis, ou seja, eles mantêm a sua identidade ao longo de todo o processo e no final também, com formas e ou constituições e ou propriedades diferentes. Então é um material diferente do outro. Então as propriedades do compósito precisam ser notadamente distintas daquelas dos constituintes. Então a propriedade final do compósito ela é diferente daqueles materiais que a constituíram. Os constituintes têm que estar presentes em proporções razoáveis, então aproximadamente 5%, acima de 5%. E os diferentes materiais ou fases vão ser separados então por uma interface de escala macroscópica. Então a gente vê isso a olho nu. Aplicações pela indústria. Então os compósitos são classificados como compósitos reforçados por partículas, reforçados por fibras, ou compósitos estruturais, e cada um deles ainda vão ter as suas subdivisões. Temos ainda também o que a gente chama de compósitos naturais. Então, outra classificação pelo grau de desenvolvimento tecnológico, nós temos os materiais naturais,
que são aqueles que a gente utiliza conforme a gente encontra na natureza. Então, um exemplo aqui é a madeira, né? Então, a madeira a gente só executa ali algumas etapas de corte, né? E já utiliza ela sem grandes processamentos. Temos os materiais empiricamente desenvolvidos, que são aqueles então adquiridos por percepções. Ali um exemplo ali dos blocos cerâmicos, com algum desenvolvimento científico. Então ali a gente tem algumas engrenagens, alguns pinos, alguns biomateriais ali de implantes. Então esses materiais eles tiveram um grande desenvolvimento científico por trás da produção deles, né? E temos também aqueles materiais que são os materiais projetados. Então, em função de características específicas, eles vão ser projetados para isso, né? Então, um dos melhores exemplos ali são principalmente na indústria aeroespacial. Cada componente de uma nave espacial tem que ter uma característica específica. E, em função disso, os materiais são projetados. Pelo grau de desenvolvimento tecnológico, então, aqui a gente tem um exemplo, uma lâmpada de sódio, que pode chegar ali a 1000 graus Celsius, né, com um tubo de alumínio. Então aqui a gente tem dois exemplos de lâmpada. A da esquerda é a velha lâmpada incandescente, né, que até não se utiliza mais, que tinha um filamento de tungstênio lá, que aquela lâmpada aquecia muito, mais aquecia do que gerava luz, né, iluminava muito pouco e se gastava muito. E aqui do lado a gente tem a lâmpada de vapor de sódio, então ela tem ali dentro um gás, vapor de sódio em alta temperatura, 1000 graus Celsius, que é guardado num cilindro de alumínio. E a parte de fora ali é um cilindro de alumínio. Diferença entre elas, a lâmpada incandescente convencional produz 15 lumens por watt, enquanto que a lâmpada de sódio 100 lumens por watt. Então, para a gente chegar naquele tubo transparente ali, houve esse material teve que ser projetado. Isso por quê? Porque se a gente observar aqui a gente tem duas fotos da estrutura da alumina. Aqui uma alumina convencional, e a característica dela é ser totalmente opaca, e ela tem ali uma presença de 3% de poros. Então 3% de poros nessa alumina causa esse espalhamento de luz e o material então se torna opaco. Em comparação, a mesma alumina, o mesmo material, mas agora com 0,3% de poros, ele vai ter um tamanho de grão menor, que vai gerar então um material translúcido e vai deixar então a luz passar pelo material, né? Então é o mesmo material, o que varia de um para o outro é a porosidade dele, e isso muda totalmente a propriedade óptica da luz. Outro exemplo de materiais obtidos de materiais projetados é esse aqui. Isso é uma ponte, então, a primeira ponte estrutural que foi feita de material compósito, e ela é suspensa, então, por fibras de Kevlar. Então, justamente esses cabos eles foram projetados para suportar, então, para suspender essa ponte. Classificação pela morfologia estrutural. Temos os materiais monoestruturados, ou seja, são materiais que possuem um único conjunto de propriedades. Temos os recobrimentos, por exemplo, as tintas, né, que elas possuem uma propriedade diferente, né, da região que elas estão protegendo, do corpo que elas estão protegendo. Gradiente material, então
diversas camadas de materiais com propriedades diferentes e materiais de composição aleatória com diferentes materiais. Aqui um exemplo, um material com reforço por segunda fase. A gente tem o concreto, o cimento, na realidade, né, que é a maior parte do concreto, e ele é reforçado então por uma segunda fase, que são ali as pedrinhas. Aí a gente entra agora na relação entre estrutura, processamento e propriedades. Então, materiais para engenharia, a gente tem a estrutura nos materiais, né? Vamos ter a estrutura atômica e estrutura cristalina e a microestrutura e macroestrutura. Isso vai nos dar, então, a estrutura dos materiais e isso vai estar relacionado com o que a gente falou das propriedades. Então, a gente tem características que são peculiares do material, né? E isso envolve justamente a estrutura desse material. Nós não vamos entrar aqui em muito detalhe, porque isso é conteúdo do curso de Ciências Materiais, né? Mas desde a estrutura atômica, como esses átomos estão arranjados, como é a estrutura cristalina, como aqui na estrutura atômica, quais são as forças, as ligações químicas envolvidas. A estrutura cristalina vai falar como está o arranjo desses átomos. Na microestrutura a gente vai ver então o que a gente chama de fases, proporções de fases, tamanho, composição, distribuição, formas, orientação. Depois na macroestrutura a gente vê ainda a geometria da peça e o acabamento dessas peças. Primeiro, a estrutura atômica. Então, a estrutura atômica ela vai tratar da estrutura eletrônica dos átomos, como são as ligações atômicas desses átomos. E daí a gente já começa a definir quais serão as propriedades dos materiais. Como, por exemplo, propriedades físicas, ópticas, elétricas e propriedades térmicas. Então, um exemplo vão ser essas forças de ligação entre os átomos, que vão definir resistência mecânica, temperatura de fusão, módulo de velocidade, propriedades térmicas, propriedades elétricas, entre outras. Então, depois, na estrutura atômica, estrutura cristalina. Então, as propriedades de alguns materiais elas estão diretamente associadas ao tipo de estrutura cristalina. Por exemplo, aqui a gente tem alguns metais, todos eles são metais, magnésio e berílio, que tem uma estrutura do tipo hexagonal compacta e vão se deformar muito menos do que o ouro e a prata, que tem um tipo de estrutura cúbica de face centrada, que é um outro tipo de estrutura cristalina. Então isso já mudou totalmente a resistência mecânica desses metais, somente o tipo de estrutura já muda. E isso explica também a diferença significativa de propriedades de materiais cristalinos e materiais não cristalinos com a mesma composição. Um exemplo, materiais transparentes, translúcidos, opacos e materiais não cristalinos. Então, as propriedades dos materiais sólidos cristalinos vão depender do tipo de estrutura, e o tipo de estrutura nada mais é da forma como esses átomos, moléculas ou íons estão arranjados no espaço. E isso, como eu falei, vai mudar as propriedades desses materiais. Aqui, por exemplo, a gente tem um gráfico que relaciona as propriedades mecânicas, né? A tensão é em função da deformação. Então, a tensão é aqui a força, né, que a gente está aplicando no material. E aqui o quanto ele está deformando. Então, temos um material A, um material B e um material cerâmico. Esse material B ele resiste a uma força pequena e tem uma grande deformação. O material A
ele resiste a uma força maior, tem uma deformação só que é menor do que o material B, enquanto que o material cerâmico ele resiste a uma força muito alta, porém ele quase não deforma. Então, em função das ligações e da estrutura cristalina, nós vamos ter propriedades mecânicas diferentes. Microestrutura, então. Fases, composição, proporção, forma, orientação, distribuição e tamanho. Então, na microestrutura, é que a gente já a gente começa a enxergar as chamadas fases. O que são essas fases? São porções homogêneas de um sistema que possui características físicas e químicas uniformes. Então aqui a gente tem, por exemplo, essa partícula aqui, uma determinada fase, ela possui características iguais ao longo de toda a fase. Essa aqui é outra, essa porção aqui vai possuir a mesma característica. E assim por diante. Então, na microestrutura a gente vai avaliar essas fases em função da sua natureza, composição química, quantidade, tamanho, forma, distribuição e orientação. E a junção desses fatores aí vão começar a definir as propriedades, né? Já começaram a ser definidas lá em função da estrutura atômica e da estrutura cristalina. A diferença é que aqui a gente vai conseguir visualizar e alterar um pouco essas propriedades. Então a microestrutura ela pode ser alterada para a gente ter um uso, fazer um uso mais adequado dessas propriedades, né, para algumas aplicações. Então, se a gente necessita de uma determinada aplicação, a gente pode ir lá alterar um pouco essa microestrutura e gerar então novas propriedades. Como a gente faz isso? Diversas formas, através de deformação plástica, de recristalização, adição de novas fases, manipulação das fases já existentes, mas isso aí a gente vai ver com calma depois em ciências dos materiais. E aqui é um exemplo então de um diagrama ferro-carbono. No diagrama ferro-carbono a gente vai ter ali os aços e os ferros fundidos, né? E o que muda de um para o outro? Composição de carbono, normalmente, e a microestrutura. Então essa microestrutura ela vai ser diferente conforme a gente vai adicionando carbono ao ferro, ou conforme a gente vai mudando a temperatura dessa mistura. Em função disso, cada um desses pontos aqui vão ter propriedades diferentes. Aqui um exemplo para o aço, né? Então ali a gente pode ter constituindo aço, vamos supor aqui duas fases, uma fase ferrita e uma fase cementita. As propriedades que elas vão gerar nesse aço aqui vão ser muito diferentes do que aqueles aços que possuem, por exemplo, a martensita em sua constituição. E isso aqui pode ser alterado, então, em função do tipo de processamento ou da quantidade de carbono que a gente adicionar a esses aços. Em função disso, a gente modifica a microestrutura e tem propriedades diferentes. Macroestrutura. Então a macroestrutura ela vai tratar da geometria da peça e do acabamento, é aquilo que a gente consegue observar a olho nu, né? As propriedades desses materiais vão definir justamente a capacidade e a estrutura de um determinado componente, então vão ser em função delas que a gente vai ter, vai verificar o quanto esse material vai suportar, né, que utilizações a gente pode dar para ele, bem como quais são os processos de fabricação que a gente vai adotar para manipular aqueles materiais.
Então, as propriedades que a gente fala são propriedades mecânicas, físicas, propriedades químicas. Exemplos de propriedades mecânicas, ali a resistência à tração, compressão, flexão, resistência ao escoamento, fluência, fadiga, ductilidade, módulo de elasticidade, resistência ao desgaste. São propriedades físicas dos materiais, propriedades elétricas, magnéticas, térmicas, óticas. A densidade também é uma propriedade física. Propriedades químicas, então ali um exemplo, resistência à corrosão. Propriedades dos materiais metálicos em específico. Eles são geralmente uma combinação de elementos metálicos, né? Como nesses elementos metálicos os elétrons eles não estão ligados a nenhum átomo em específico, esses elétrons eles acabam se movimentando livremente e isso dá a característica aos metais de serem bons condutores de calor e de eletricidade. Esses materiais, os metais, eles não são transparentes à luz visível, então a luz não atravessa eles, né? E tem uma aparência lustrosa ou brilhosa quando polidos. Esses materiais metálicos geralmente eles são resistentes e deformáveis. Os materiais cerâmicos, então, são geralmente isolantes de calor e eletricidade. São mais resistentes a alta temperatura e ambientes mais severos do que os metais e polímeros. São materiais que possuem uma alta dureza, porém eles são frágeis. As ligações predominantes dos materiais cerâmicos são ligações covalentes e ligações iônicas, e em geral são materiais bem leves. Materiais poliméricos são compostos orgânicos baseados no carbono, no hidrogênio e outros elementos não metálicos, como a gente viu, constituídos de moléculas muito grandes, que a gente chama de macromoléculas. Apresentam normalmente baixa densidade e podem ser extremamente flexíveis. Um maior exemplo disso é um copinho desse. Ele é extremamente flexível e muito leve, né? Não apresentam um ponto de fusão muito bem definido. E os materiais poliméricos aí vão incluir então os chamados plásticos e as borrachas. Propriedades dos materiais compósitos. Então a gente já viu que materiais compósitos são aqueles que são constituídos por mais de um material insolúvel entre si. São projetados para a obtenção de propriedades as quais não estão presentes no material monofásico. Então, ali o exemplo do concreto, as propriedades do concreto elas vão ser totalmente diferentes da propriedade do cimento em separado ou então da brita. Exemplo disso ali também o compósito de matriz polimérica com a fibra de vidro ou então com uma fibra de carbono. A fibra de vidro ou de carbono é um material que não possui nenhuma flexibilidade, enquanto que o polímero ele possui essa flexibilidade. No entanto, o polímero não possui a resistência mecânica que a fibra de carbono tem. Então, o material composto ele é capaz então de ter de melhorar essas duas propriedades no mesmo material. Outra questão são as propriedades de superfície e propriedades de corpo. Então, propriedades de superfície vão ser a reatividade dessa superfície com o meio, propriedade de resistência à corrosão e ao desgaste, biocompatibilidade, o efeito decorativo também é uma propriedade de superfície, né? Por exemplo, a cor da superfície. E nas propriedades de corpo a gente tem o comportamento mecânico, propriedades elétricas, magnéticas, condutividade, entre outras. Então aqui uma está ligada somente à superfície, como essa superfície reage com o meio, enquanto que a outra é o comportamento mecânico desse material aqui. Aqui um exemplo desses materiais são os biomateriais, né?
eles têm que ter uma resistência mecânica muito boa e, ao mesmo tempo, eles têm que possuir uma reatividade muito baixa ao corpo humano. Então, como eles vão ser implantados em meio a fluidos, tecidos, entre outros, eles não podem gerar nenhum tipo de infecção ou inflamação no ser humano, né? E ao mesmo tempo, eles têm que ser resistentes. Por exemplo, aqui numa prótese de quadril, eles devem fazer essa ligação entre fêmur e quadril e suportar então o peso dessa pessoa e a movimentação que ela vai fazer. Aqui é um exemplo de propriedades de corpo, ali no caso da bicicleta, né? O que a gente espera da bicicleta é o comportamento mecânico, ela tem que suportar o peso. O pneu aqui ele tem que nos fornecer uma boa aderência com o chão, mas também não pode dificultar muito a rolagem, né? O freio tem que ter uma certa abrasividade, né, para conseguir frear essa bicicleta. Enfim, é um tipo de equipamento que tem propriedades muito mais ligadas a uma propriedade de corpo do que uma propriedade de superfície. E nós temos aqui então exemplos de propriedades desses materiais. Eu não vou comentar todas, vou comentar algumas. Vocês pausem o vídeo e vejam. Então temos ali, por exemplo, no cobre, ele é aplicado principalmente para cabos elétricos. Ele nos dá uma alta condutividade elétrica e uma boa conformabilidade. Já nos cerâmicos lá, nós temos ali alumina, óxido de magnésio e o óxido de silício, que são materiais refratários. Eles vão nos dar um isolamento térmico, um alto ponto de fusão, e são relativamente inertes quando em contato com metal fundido. Nos materiais poliméricos, ali um exemplo, polietileno, é muito utilizado para fabricação de embalagens para alimentos. Por quê? Porque a gente consegue facilmente moldar ele em filmes finos, são flexíveis e são impermeáveis, que é uma boa característica para embalar alimentos. Compósitos, temos ali o carbeto de tungstênio e cobalto, muito utilizado para ferramentas de corte para usinagem. Por quê? Porque ele tem uma elevada dureza e uma boa resistência ao impacto. Bom, gente, nesse primeiro momento vamos encerrar por aqui para não tornar a aula muito cansativa, né? E na próxima aula, então, a gente continua falando, partindo agora dos processos de fabricação para cada um desses metais e algumas outras particularidades, certo? Então, obrigado a todos que acompanharam até aqui. É um tema bem importante, a ciência dos materiais, né? São uma das grandes áreas da engenharia mecânica e as quais, então, vocês vão conviver bastante ainda ao longo de toda a universidade, ao longo de todo o curso e ao longo de toda a carreira. Então, um bom dia, boa tarde, uma boa noite para vocês que estão assistindo aí e até a próxima aula.